Fala, torcida rubro-negra! E aí? Vamos agora falar sobre os próximos jogos do Sport. Os jogos antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Os jogos que Antônio Oliveira vai precisar dar respostas rápidas antes e depois vai ter uma parada de 30 dias, onde deve ter jogos da Copa do Nordeste, mas vai ter um tempo muito grande para treino, para ajustar as peças, para contratação. Então, vai ter um momento ali para ele voltar seu trabalho e mudar radicalmente. Mas para isso, temos ainda 4 jogos até lá. E o Sport está com 2 pontos na lanterna, a 5 pontos do 16º, o primeiro fora. E precisamos pelo menos não aumentar essa diferença até essa parada. E quem são os próximos jogos? Os próximos adversários? Repito, o Sport teve uma das piores tabelas para início de campeonato. E Pepa agravou muito isso. Mas a tabela era complicada. São Paulo fora. Depois Palmeiras, uma das 2 grandes forças, em casa. Vasco fora. Vasco só perdeu 2 jogos ano passado em São Januário. Depois Bragantino em casa. E aqui é que desanda. Porque Bragantino em casa era para ter vencido. Bragantino hoje é 2º colocado. Mas eu enxergo o Bragantino com um elenco mais fraco que o Sport. E depois Corinthians fora. Esses 5 jogos eram muito complicados. Depois veio o Fortaleza em casa. Era para o Sport ter vencido. E Fluminense fora. Quase conseguimos pontos, mas era aceitável. Eu vejo que hoje o Sport era para ter, no mínimo, 7 pontos. Era para estar ali na turma do 16º lugar. Mas a realidade é que temos 2. E temos que estancar a sangria e tentar chegar nessa parada para a Copa do Mundo ali no páreo. E quais são os 4 jogos? É bronca. Porque tem 2 jogos em casa e 2 fora. E aí é que eu digo que a tabela não ajuda. Os 2 em casa não podiam ser jogos mais acessíveis? E os 2 fora ser os complicados? Não, é o contrário. Os que vamos enfrentar em casa são os complicados e os que são fora são mais acessíveis. Mas é fora. Ainda bem que contratamos Antônio Oliveira. E esses treinadores europeus, eles não diferenciam muito esse negócio de jogar em casa e fora. Eles jogam. Isso é bom. Porque se viesse um brasileiro, tipo Eduardo Batista, que eu gosto do nome, mas tem aquela cultura, jogo fora de casa, bumbum na parede, se segurar, se defender, ia ser um caos esses 4 jogos. Mas, por ser Antônio Oliveira, eu ainda tenho uma certa esperança. Mas, vamos lá, na sequência desses jogos. Próximo jogo, no domingo, 11/5, vai ser contra o Cruzeiro em casa. E não tinha momento pior para pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro acaba de vir de uma vitória em cima do Flamengo, uma vitória boa, onde jogaram um ótimo futebol. O Cruzeiro hoje é o 4º colocado do brasileiro. Vamos detalhar mais sobre esse jogo, mas estamos pegando o Cruzeiro no pior momento que o Sport podia pegar eles. Depois vem o Ceará fora. Dos times que eu imaginava que ia brigar contra o rebaixamento, o Ceará é um dos que está surpreendendo. Está em 7º colocado. Os jogos em casa ele está mandando muito bem. Então vai ser um jogo complicado, mas aí é um jogo de iguais. Dá para o Sport ir lá e conseguir esse resultado, sim. Depois a gente fala o que é que dá para fazer, quantos pontos dá. Primeiro vamos falar os adversários. Então, Ceará fora, complicado. E aí vem outro jogo em casa contra o Internacional. Esse jogo, hoje, o Internacional é o 9º colocado, tá com 9 pontos.
não está fazendo a campanha que a gente imaginava do Inter, mas o Inter era um dos times que a gente imaginava ali no começo do campeonato que ficaria em terceiro, quarto, no G4. Então, é para ficar de olho nesse jogo. Tudo bem, possa ser que pegue o Inter ali, poupando o time por causa de Libertadores, fase decisiva ali da fase de grupos da Libertadores, possa ser que venha um time misto, mas é um jogo complicado na ilha. E aí, para fechar os jogos antes da parada para a Copa, vem o Mirassol, fora de casa. Mirassol hoje, que é o 16º, é o que está ali na porta da zona. Mirassol fora de casa, sabemos que é um jogo complicado. Sempre é difícil jogar lá no interior de São Paulo, na casa do Mirassol. O Sport hoje tem 2 pontos. Eu vejo que o Sport, nesses jogos aí, ele tem que fazer, no mínimo, são 12 pontos em disputa. O Sport tem que fazer, no mínimo, 7 pontos. 6, a gente vai aceitar. Mas 7 seria assim um mínimo de ok. Pelo problema que o Sport já criou no começo do campeonato. Eu tenho a teoria que o Sport tinha que ganhar todos em casa. Tinha margem para perder 4 jogos. E eu já contava 2 como sendo Palmeiras e Flamengo. Já perdemos para o Palmeiras. E aí é o problema. Já perdemos para o Bragantino, então queimamos mais um. E empatamos com o Fortaleza. Vamos supor que, na minha teoria, recuperamos um ponto do Fortaleza fora de casa, que foi o jogo do São Paulo. Então estamos devendo aí um ponto desse jogo do Fortaleza. Não podemos mais perder jogo em casa. Então, esses 7 pontos recuperaria aqui esse 1 ponto contra o Fortaleza. Então, seria mesmo que ter só perdido 2 em casa. E venceríamos os 2 jogos, que aí é obrigação vencer em casa. Minha teoria, muito louca. Mas se a gente conseguir fazer isso, nós chegamos no final do ano com... O Sport tem 19 jogos em casa, isso dá 57 pontos. Se tirar 12 pontos, que seriam essas 4 derrotas em casa, o Sport marcaria seus 45 pontos, estaria salvo. Então a receita é muito simples ainda, é vencer todos em casa. Só que, se perdeu em casa, recupera fora. Esses jogos, Cruzeiro e Internacional. Cruzeiro numa ótima fase, e Internacional, um time muito forte, mas pode vir aí poupando jogadores. Eu vejo que a gente tem que vencer um dos 2 e buscar uma vitória fora de casa. E a melhor vitória que pode acontecer fora de casa seria contra o Mirassol, que é um que está na briga ali. E a gente tem que tirar pontos do Mirassol. Resumindo, temos que tirar ponto do Mirassol, vencendo ou empatando. Como eu disse, o Sport tem que fazer 7 pontos. O Mirassol é o último jogo desses 4. Se a gente já tiver ali 6 pontos, o empate contra o Mirassol é até bom. Se não tiver, vai ter que vencer o Mirassol de todo jeito. O jogo que a gente não pode perder é contra o Mirassol. O ideal é que a gente vença o Mirassol, empate com o Ceará e consiga vencer aí Cruzeiro ou Internacional. O ideal é que vencesse logo o Cruzeiro, para dar logo uma resposta agora, tirar esse peso, essa carga de não ter vencido. Mas sabemos que esse jogo do Cruzeiro vai ser um jogo muito complicado, muito difícil. Com a chegada de treinador, mas o Cruzeiro, por outro lado, bem empolgado. O treinador lá já disse que não deve poupar nesse jogo. Então, é complicado esse jogo. Mas vamos lá. Futebol é bom por causa disso. Nada é certeza no futebol. Tudo, quando a gente menos imagina, acontece. E outra, olhando pelo lado do Cruzeiro, ele vê o Sport como um time que é saco de pancada, não venceu de ninguém.
têm a obrigação de vencer o Sport. Então, eles vêm com essa pressão de ter que vencer o Sport também. E o Sport não é um time ruim. O Sport, em todos os jogos, teve possibilidades, teve chance de pontuar melhor, ou no jogo que perdeu sair com um empate, ou de vencer o jogo. Saímos na frente contra o Corinthians, saímos na frente contra o Fluminense, contra o Fortaleza, contra o Bragantino, bola na trave, contra o Palmeiras, um pênalti, aquele pênalti que deram para o Palmeiras. O Sport teve muita chance de gol. Contra o São Paulo também perdemos muita chance de gol. Então, o Sport tá vendendo caro as derrotas. Mesmo não tendo vencido ninguém, não tá sendo fácil vencer o Sport. E o Cruzeiro vem com essa pressão de ter que vencer o Sport. Por quê? Porque todo mundo tá vencendo o Sport. E é daí que vem as surpresas. Vamos ficar na torcida, na expectativa, e eu tenho certeza que vamos sim marcar no mínimo 7 pontos, e quem sabe até 8 pontos aí, ou 9, o ideal que seria. Nada é impossível, e é bem plausível disso acontecer. Vencer Ceará fora, Mirassol fora em um jogo em casa, ó, aí 9 pontos. Estamos super dentro do campeonato. Se isso acontecer, se brincar, até saímos da zona. Vamos com tudo, ninguém abandona, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos pra cima, pelo Sport tudo.